2 regras simples para a felicidade. E se eu te dissesse que existem apenas 2 regrinhas bem simples para você alcançar a felicidade? Parece fácil, né? Mas simples não significa fácil. Hoje eu vou compartilhar um ensinamento do Mr. Fred Rogers, que pode mudar completamente a forma como você encara a sua vida e procura a sua felicidade. A filosofia do Fred Rogers diz que para encontrar felicidade, você deve primeiro descobrir quem você é e depois usar isso para ajudar os outros. Quando a gente entende essa lógica, não só a gente encontra propósito, mas a gente também constrói um mundo melhor. Então a pergunta que fica é: você já parou para refletir quem você realmente é? E mais importante, como você pode usar isso para fazer a diferença no mundo? Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao Vai Por Mim, o podcast mais bacana do Brasil. Aqui é um verdadeiro gabinete de curiosidades, onde a gente fala de tudo um pouco, mas sempre com muita profundidade. Eu adoro pensar que esse podcast é para te transformar numa pessoa mais interessante e mais interessada. E se você está me conhecendo só agora, muito prazer. Eu sou Letícia Casarré, eu sou cientista, editora e educadora. Eu sou casada com um grande ator brasileiro, que talvez você já saiba quem é, o Juliano Casarré, e juntos a gente tem 6 filhos. E eu fui uma bióloga que vivia no meio das florestas, procurando macacos. Depois eu migrei para a área de moda, onde eu atuei como stylist. Eu vestia celebridades para tapetes vermelhos, para eventos. E depois eu fiz a minha própria revista de moda, que é a Caos Magazine, que me enche de orgulho até hoje. Mas num dado momento eu resolvi focar na minha família e eu fiz isso pelos últimos 6 anos. Só que agora eu estou de volta com uma série de conteúdos aqui no YouTube e também no Instagram, onde eu falo com uma audiência de quase 1 milhão de pessoas. Então, se você ainda não me segue lá, eu te convido a conhecer, porque lá eu sou bem mais ativa, você vai conseguir ver um pouco mais da minha vida, das coisas que eu penso. E também no Spotify, no Twitter, no TikTok, você pode me encontrar em todos esses lugares, certo? Então, em primeiro lugar, eu estou muito feliz de ver você aqui. É uma honra para mim apresentar esse podcast. Eu espero que você goste e volte sempre. E aí eu queria te pedir um favorzinho que eu sempre peço nessa parte do episódio, que é, se você gostar do que você vai ver aqui, deixa o seu like e deixa um comentário também e compartilha com alguém que você acha que pode gostar. Porque aí eu vou conseguir chegar em mais gente e, quem sabe, ajudar mais pessoas, beleza? Então vamos para uma breve introdução sobre essa grande figura que foi o Mr. Fred Rogers. Ele foi um apresentador de TV, escritor e educador infantil americano. Ele criou um programa que ficou icônico, que era o Mr. Rogers Neighborhood, ou seja, a vizinhança do Mr. Rogers, que foi um dos programas infantis mais influentes da televisão. E ele acreditava muito que o respeito, o autoconhecimento e o serviço ao próximo eram a base para um mundo melhor. Então o impacto dele foi tão grande que depois dos ataques de 11 de setembro, não sei quem é dessa geração, mas eu lembro muito bem quando isso aconteceu, a emissora pediu para ele gravar mensagens para ajudar as crianças a processarem a tragédia com mais amor e mais empatia. E uma outra história que eu acho muito inspiradora do Fred Rogers foi um dos momentos mais icônicos da vida dele, que aconteceu dentro do Senado dos Estados Unidos em 1969. O governo naquela época estava querendo cortar o financiamento da TV pública, que é uma polêmica que a gente vive até hoje, e o Fred Rogers foi convidado a defender o programa dele, né, que era um programa muito bom e que realmente fazia diferença na vida de muitas famílias. Então, com um discurso simples e emocionante, ele explicou como o programa dele ensinava as crianças a lidarem com sentimentos como raiva, medo, frustração. E aí, em menos de 6 minutos, ele comoveu um senador que, no início, estava meio cético e garantiu um financiamento de 20 milhões de dólares para continuar o seu trabalho na TV e continuou impactando milhares de vidas, milhares de crianças e suas famílias. Então, o Fred Rogers, ele não apenas ensinava gentileza e empatia, mas ele vivia os seus valores e usava isso para impactar o mundo. E daí que vem a nossa primeira regra, que é o autoconhecimento como chave para a felicidade. Porque o Mr. Rogers não teria conseguido fazer nada disso se ele não se conhecesse muito bem e se ele não tivesse certeza de quais eram os valores que ele estava querendo propagar para o mundo. Então, o que a gente precisa é se conhecer, saber quem nós somos, entender que, em geral, a gente está sempre ocupado com trabalho, com responsabilidades, com redes sociais, com as opiniões externas. Mas quantas vezes, de fato, por dia, ou na semana, ou no ano, a gente para olhar para dentro? O autoconhecimento, ele não vem assim, num estalo, ele não é imediato.
ele é um processo. Você precisa começar a entender os seus valores e o que realmente importa para você. E aí você começa também a conseguir identificar as suas forças e as suas fraquezas. E compreender o que são as suas paixões, quais são as coisas que você mais ama fazer, aquilo que te faz sentir vivo. Então eu queria deixar algumas perguntas aqui para você refletir sobre o tal do autoconhecimento. Parece uma palavra bonita, mas que desde os filósofos gregos a gente já sabe que é muito importante. Pergunta: se eu não precisasse me preocupar com dinheiro ou com status, o que eu escolheria fazer todos os dias? O que me motiva de verdade? E depois, que tipo de impacto eu quero ter no mundo? Comece a se perguntar isso. São 3 perguntinhas simples que eu vou deixar aqui na descrição do episódio para facilitar a sua vida e que já vão começar a movimentar alguma coisinha, um bichinho adormecido aí dentro do seu coração. E a segunda regra do Sr. Rogers, que é: use isso para ajudar os outros. Então, tudo aquilo que você descobrir a seu respeito, o que você mais ama fazer, o que você quer fazer no mundo, você pode usar para transformar em ajuda, em atitudes, em benefícios, em serviço aos outros. Isso é, transformar o seu autoconhecimento em um propósito. Por que ajudar os outros é a chave da felicidade? O Fred Rogers dizia, ele acreditava que a felicidade real, ela não vem só do que a gente conquista para si mesmo, ela vem principalmente daquilo que a gente oferece para o mundo. Então tem um caso clássico nos Estados Unidos, quando o Kennedy, o presidente Kennedy, assume a presidência, ele fala para aquele povo todo que estava ouvindo ele pela primeira vez, ele fala: não pense tanto no que o seu país pode fazer por você, pense no que você pode fazer pelo seu país. Então não pense tanto no que a América pode fazer por você, pense no que você pode fazer pela América. Isso você pode trazer para a sua vida. Pensa no que você pode tirar de aprendizado sobre você mesmo, das coisas que você quer fazer, da diferença que você gostaria de causar no mundo e como você pode contribuir para o mundo. Qual é a sua diferença, o lugar que você vai ocupar nesse mundo. O propósito da sua vida, muitas vezes, não está no que você faz para si mesmo, né? Não está na riqueza que você gera só para você e para sua família, naqueles prêmios, no reconhecimento. Muitas vezes a felicidade vai vir do impacto que você vai gerar nos outros. É claro que você também vai colher felicidade no impacto que você gera em si mesmo. Quando você passa a se conhecer melhor, quando você passa a ter mais conhecimentos, a adquirir mais habilidades, a enriquecer também, a prosperar. Isso são o que eu chamo de as aspirações humanas nobres. É muito nobre que a gente queira melhorar de vida. É muito nobre que a gente queira dar uma vida boa para a nossa família, para as pessoas que a gente ama. É muito nobre tudo isso. Não tem nada de errado, não tem vergonha envolvida nisso. Mas é muito mais nobre e vai trazer uma felicidade muito mais duradoura quando a gente transforma isso tudo que está crescendo em nós e que está virando resultado para nós, quando a gente transforma para os outros também. Então, como é que você pode ajudar os outros? Descobrindo qual é a sua contribuição única e máxima. Qual é a contribuição máxima que você pode dar para o mundo? O que você faz bem e onde você pode ser útil para o mundo? Por exemplo, se você ama ensinar, você pode começar a compartilhar o seu conhecimento, assim como eu estou fazendo aqui nesse podcast. Se você é bom em ouvir, você pode ser um grande conselheiro para os seus amigos e familiares. Você pode ser uma pessoa que recebe as pessoas na sua casa, que conversa com elas, que liga para uma amiga e fala: amiga, vamos sair, tá precisando conversar, como é que eu posso te ajudar hoje? Então coloca esse seu dom do conselho a serviço das outras pessoas, Não guarda ele só para você. Se você tem habilidades criativas, você é uma pessoa super criativa, tá sempre tendo ideias, você pode usar isso para inspirar outras pessoas. Você pode criar histórias, você pode criar livros, você pode criar desenhos animados. Inclusive, isso pode ser só dentro do seu ambiente doméstico. Se você tá que nem eu, fiquei 6 anos focada na minha família, usa suas habilidades dentro da sua casa. Ali estão as pessoas que você mais ama no mundo. Então, ao invés de ficar tentando projetar, para fora o tempo todo, contribuição que eu posso dar para o mundo, claro que é muito boa, mas se você tá num momento em que você tá focada dentro da sua família, dentro da sua casa, então talvez você possa contribuir para quem está dentro da sua casa. Sejam seus filhos, seu marido, seu funcionário. Como é que você pode colocar o seu autoconhecimento, as suas habilidades a serviço dessas pessoas que estão no seu entorno imediato, entende? Então, ajudar os outros é isso.
E não significa que você está se anulando. Eu vou deixar de fazer as coisas que eu amo porque eu tenho que prestar atenção no outro, eu tenho que focar no outro, eu tenho que me sacrificar pelo outro. Não, as duas coisas coexistem. Você consegue focar no outro e também focar em você. E aí você precisa se organizar. Então você só consegue contribuir para o mundo quando você está bem consigo mesmo primeiro. Então cuidar de si mesmo não é um egoísmo, é um pré-requisito para que você consiga ajudar de verdade. E aqui eu queria fazer um parênteses para trazer uma história pessoal minha, porque houve um momento da minha vida em que eu percebi que eu estava tão focada também em ajudar os outros, em beneficiar, os meus filhos, cuidar dos meus filhos, fazer eles crescerem, estudar para ser uma mãe melhor, como é que eu consigo educar melhor, me concentrando tanto na minha casa, em tudo que eu tinha que fazer com a minha filhinha, que tem necessidades especiais, focada em melhorar a vida dela, o home care e tal, que eu não percebi que eu estava me abandonando. E aí, me abandonando, eu comecei a esquecer quais eram as coisas que eu mais amava fazer. Eu comecei a esquecer de colocar essas coisas na minha rotina, no meu dia a dia. E depois de um longo tempo, eu vi que, nossa, eu não tenho mais a vida que eu queria ter. A minha vida virou só serviço também. Minha vida virou só cuidar dos outros. E que horas que eu cuido de mim? Então, primeiro a gente volta naquele primeiro ponto, se autoconhecer. Se eu tivesse muito ligada no meu interior, se eu tivesse me conhecendo de verdade, preocupada em me ouvir minha voz interior, algo teria me dito que, poxa, Letícia, tá tudo bem, tá ótimo você focar nos seus filhos e na sua família, mas que horas que você vai fazer seu esporte, que você ama fazer? Que é a hora que você se conecta com Deus, que você reflete, que você consegue responder perguntas importantes, questões importantes da sua vida. Que horas que você vai ler um livro? Que horas que você vai fazer um curso? É uma coisa que revigora a sua vida, a sua mente. Então, se eu deixar tudo isso de lado, uma hora esse peso vai aparecer. Eu vou me sentir frustrada. E foi isso que aconteceu comigo. E talvez isso esteja acontecendo com você. Por isso que o primeiro passo das regras do Mr. Rogers para a felicidade não é servir ao outro. É se autoconhecer, saber o que você gosta de fazer, saber o que você ama e o que você rejeita. E a partir daí, a partir desse autoconhecimento, a partir das suas habilidades, você servir o outro, tá? Então a felicidade, ela não está em ficar sempre buscando mais, ter mais coisas, fazer mais coisas, ser mais produtivo. Ela está em entender quem você é e em como você pode usar isso para contribuir para um mundo melhor. E aí eu vou deixar o nosso desafio de sempre, que vocês agora já devem estar acostumados, que no final eu sempre lanço um desafio, que é o seguinte: reserve 15 minutos hoje para você refletir sobre quem você é de verdade e como você pode usar isso para ajudar os outros. Escreve, se for melhor para você tirar as ideias da sua cabeça e colocar no papel, como é o meu caso, escreve tudo, tá? E aí depois você volta aqui nesse episódio e me conta qual foi a resposta que você teve dessas duas perguntas e como você conseguiu colocar isso em prática. Qual é a maior força que você tem? Qual é a maior força que você acha que você tem e como você pode usar essa força para impactar o mundo? Me manda aqui numa mensagem ou no Instagram, enfim, me encontre em algum lugar aí desse mundo virtual e me faz saber o que você fez para pensar sobre isso e colocar em prática na sua vida, certo? Porque a felicidade não é um mistério, ela tá nessas duas regras muito simples. Agora a pergunta é, você está disposta a aplicar essas duas regras simples? Vai por mim, a gente se vê no próximo episódio.